Bom dia, pessoal! Bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Letícia. Já vou chamar o nosso querido Carlos Londe, que hoje vai dividir comigo aqui o palco. Bom dia! Tá falando aqui que tá chegando meu aniversário. Tô Acho que vou fazer um Café com sabendo. Letícia sobre regime de bens. Você nem gosta Combina do tudo. tema, Lê? Adoro, adoro. Nem gosta. Gente, vocês têm que entender, regime de bens faz toda a diferença na sua vida. Eu sei que você está lá apaixonado, vou casar, vou casar. Ah, que coisa linda, né? Meu bem. Mas daqui a pouco, depois que casou, às vezes vira meus Meus bens. bens. Então tem que tomar cuidado. É, Ô, né? Lê, e Oi. você sabe que nessa questão aí do regime de bens, quando eu advogava, uma vez eu atendi um rapaz, ele era uma pessoa extremamente rica, numa capital brasileira, e ia Aham. casar. Aí ele Ah. foi lá no cartório, não, no escritório. Doutor, que a minha situação é essa? Me explicou, tinha uma confusão lá dos bens dele com o pai dele, dos bens do pai dele com ele, tinha coisa dele no nome do pai no nome dele, era uma bagunça. Aham. Aí, analisando a situação dele, eu virei e falei, olha, querido, deixa eu te falar, sua situação é casar na separação consensual. Não, doutor, mas se eu falar isso para minha noiva, eu acho que eu nem caso, que não sei o quê e tal. Aí, assim, não com essas palavras, obviamente, né? Eu falei, olha, o conselho jurídico é a separação de bens. Aham. Essa parte consensual, psicológica sua lá com a sua noiva, né? Eu não tenho como te ajudar. Beleza. Aí, passou uns 10 dias, ele vai lá no escritório com um presente e fala, ó, gente, foi a melhor coisa que vocês fizeram. Falei com a dona encrenca lá. E a dona encrenca também era rica pra caramba. Os dois eram podres de rico. E ela tinha procurado um advogado. O advogado tinha falado também que o melhor para a situação deles era o regime da separação consensual de bens. Mas um estava com vergonha de levar o assunto para o outro e com medo da reação do outro, Pois né? é. E no final das contas casaram com a separação de bens, tudo certo, tudo tranquilo. Pois é, já teve um caso também muito engraçado lá no cartório, enquanto o pessoal vai entrando. Bom dia, Glauci. Olha só, foi o seguinte: era um senhor já com mais posses, mas né, já era o segundo casamento dele, e ele ia casar com a moça novinha. E ele também estava com essa mesma preocupação, porque para ele era melhor casar na separação. Mas ela não estava querendo. Enfim. Mas, gente, a hora de conversar isso é antes do casamento. Aí chegaram lá no cartório. Sentei com eles lá, expliquei tudo, tudo bonitinho, tudo certo. E aí ela falou, mas separação de bens não. Eu falei, então tá. Vamos entender. Qual que é o importante para você? O que é importante para você? Então, o marido, né, o futuro marido, falou assim: olha, eu tenho muitos imóveis, eu negocio muito com imóveis, eu não posso ficar com essa questão da anuência, ter que ficar pedindo anuência para toda hora, e eu já tenho muitos imóveis e tudo mais. Aí, e ela falou assim: ah, não, mas eu só não quero sua separação de bens. Eu falei, então pode ser um regime misto? Gente, regime misto existe, pelo amor de Deus. É difícil demais. De vez em quando, sem brincadeira, não, a gente faz a doutrina, a jurisprudência. Todo mundo fala de regime misto. Aí, às vezes, chega lá no regime de imóveis, dá bomba no valor, que não existe regime misto. Ô, gente, pelo amor de Deus, Mas, me ajuda Lê, aí. Ah, você participa de um grupo nacional de discussões, participo, do qual eu participo. participo também. É, E teve uma vez que eu coloquei essa questão lá dos regimes atípicos, e teve vários colegas, e aí eu não sei se registradores, tabeliães, é. etc., e não, no Brasil existem 4 regimes Ah, só. não, gente, pelo amor. É difícil Comunhão demais, né, não? parcial, comunhão universal, separação que você pode dividir em consensual, absoluta ou legal, né? E a participação final dos sequestros, que, né, é igual caviar, nunca vi, né? Não, eu já vi, outro dia deu um pano para a manga aqui no cartório. Depois um dia a gente vai falar só sobre participação final nos aquestos, viu? Uma Eu acho, confusão. eu Nossa acho o Senhora. regime mais justo. Eu já te falei isso, Uhum. né? Acho o regime mais justo, Mas ninguém né? entende. E, pois é. Só que tem uma ilogicidade no sistema da participação final dos aquestos que a não necessidade de anuência do cônjuge deveria ser a regra. Porque o Automático, regime devia ser ele automático. parte do pressuposto de que o meu patrimônio é meu, o seu patrimônio é seu durante o Foi uma casamento. falha, eu Depois, acho, do legislador.
né? Mas é um regime legal, por exemplo, na Alemanha, em alguns países do norte da Pessoal Europa. Então, a gente não organizado, né? usa. Que faz as contabilidades direitinho. Assim, no Brasil também, você vê que beleza, todo mundo faz, Sim, né? Inclusive claro, imposto de renda, a maioria faz, né, gente? Só que não. Ainda bem que aqui tem né? aquele outro regime, né? Você pode fazer o recolhimento, só declara lá o quanto recebeu, não tem que lançar nada, aí já resolve. Bom, enfim, voltando aqui, gente. Mas só para poder terminar o regime de bens da moça. O que a gente combinou? A gente combinou que seria um regime misto, que os bens particulares não ia precisar de anuência, já ficou claro lá, e casou, o regime seria comunhão parcial para os bens adquiridos depois do casamento e seria separação de bens para os anteriores, dispensada a anuência. Só isso que era importante para ele. Resolveu, gente. Me deram até presente também. Gente, presente baratinho a gente pode aceitar. Presente caro pode não. Mas um baratinho assim, um chocolate, umas coisinhas assim, pode, tá? Então, voltando aqui. Hoje não é assunto regime de bens, estou já fazendo a prévia, porque já estou pensando no café com Letícia do meu aniversário. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, Dr. Carlos Londe, registrador de imóveis de Senador Firmino, meu amigo. Ah, tem que falar para vocês, o nosso livro Uso Capião Extrajudicial finalmente saiu do forno. Já está disponível para venda no site da editora Mizuno. Quem quiser comprar, Quarta olha lá. edição. Quarta edição. A gente deve fazer um lançamento depois, né, Lô? A gente tem que até que sentar para combinar se a gente faz em janeiro ou se a gente faz em fevereiro no evento. Ai, tem um evento, gente. Pode 6 de falar quem, não pode fevereiro. falar quem ainda não, né, Lê? Ou Não, já pode falar, 6 não de pode não, fevereiro né? vai ter um evento em Belo Horizonte, anota aí, nós vamos fazer um evento. Então, quem sabe a gente aproveita dia 6 de dezembro e faz o lançamento. Quem puder vir em Belo Horizonte, 6 Fevereiro. de fevereiro, 6 de 6 de fevereiro, tá dezembro bem? já passou. Dezembro já passa. 6 de fevereiro, anota aí na agenda que vai ter uma surpresa. Mas depois a gente volta nisso. Então, E é hoje é porque top, viu, é pessoal? top. Não é pouca coisa, não, pessoal. É Vai ser bem top. legal, vai ser bem legal. Mas Entendeu? É é isso top. aí. Então, 6 de fevereiro, anota aí na agenda, tá? Enquanto isso, vamos tratando de outros temas, né? Não apenas o do Capião, que o nosso livro maravilhoso está lá, cheio de coisas novas também, tá? Quarta edição. Mas hoje a gente vai terminar, porque teve um papo que a gente teve, eu e o Londe, há um tempo atrás. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, ainda tá lá salvo, tá? A gente falou sobre. Começou a falar, né, Londe? Era loteamento, desmembramento, divisão, extremação. Acabou que a gente ficou só na extremação, eu acho. Então, hoje a É, gente está voltando no tema, né? a Vamos gente lá, chegou Lodi. um pouquinho na divisão também, né? Acho que Um pouquinho da a gente falou divisão. bastante da extremação, a gente Isso. avançou um pouquinho na divisão. A divisão a gente pode falar, mas pouca coisa hoje. E Isso. depois já ir para falar realmente do desmembramento e do loteamento urbanos, que são dois pontos assim que dia sim e o outro também a gente recebe dúvidas do pessoal e é extremamente importante porque são áreas do direito notarial e registral que a gente tem consequências tão pesadas que vão até para a área penal, né? Então, isso precisa ser colocado para as pessoas, porque a gente, muitas vezes a pessoa faz por erro, faz por ignorância e acaba se colocando aí num problema muito sério. Posso E falar já rapidinho? estou vendo aqui, Você tá vendo, pode, só mas eu comprei um já vinho de lá. Mas só rapidinho, gente. exatamente. Olha, cuidado, pessoal. Esse negócio de fazer desmembramento, fazer divisão, fazer sem estudar, é a famosa tragédia. Então, hashtag tragédia. Pelo amor de Deus, vamos ouvir o que o Lodge tem para falar para a gente. Como já diz o Paulo Hermano, falta de conhecimento é mais perigoso do que minhoca atravessando galinheiro. Essa é Adoro ótima. essa, adoro essa. Mas vamos lá, o que já aconteceu lá no cartório, gente. A pessoa queria uma coisa, fez outra. Aí chegou lá no cartório para mim, ó. Depois que já fez, não tem jeito não. O que vai fazer? Vai desfazer, mas fica mais caro, né? Dá para desfazer? Tudo dá, gente. Mas de dinheiro, né? E o tempo. Tudo Não, isso conta. Então, voltando aqui para o e longe. às vezes nem dá para desfazer, Lê. Porque É, se você parar para pensar, qual que é o requisito de uma regularização fundiária urbana? Né? É exatamente a difícil conversão ou a impossibilidade de reversão à situação anterior. E, mas o que tem a ver loteamento, desmembramento com REURB? Gente, tem tudo a ver. Porque muitas vezes você precisa fazer uma REURB
por que foram sendo feitos desmembramentos e loteamentos irregulares e clandestinos, e hoje você só consegue resolver isso com um procedimento que tem que flexibilizar todos os parâmetros possíveis. Então a nossa aula não é de REURB, mas só para a gente contextualizar. E para, acho que é Jô, deixa eu só ver aqui, Jô Pinheiro, Jô, né? isso. Lê, nós temos que marcar uma live só sobre isso, só sobre Também condomínio acho. de lote. Não dá para falar aqui hoje, Não tá, dá. Jô? Desculpa a sinceridade. Existem aí algumas divergências sobre o condomínio de lotes. No último encontro da Sérgio, que nós tivemos em Belo Horizonte, a gente teve uma registradora, quem eu respeito demais, uma pessoa que tem um conhecimento fantástico, mas ela expôs algumas questões sobre o condomínio de lotes com as quais eu não concordo, tá? Então, assim, aí a gente precisa tratar sobre isso. É uma forma de parcelamento do solo? Não é uma forma de parcelamento do solo? A discussão é essa, né? E isso tem reflexos extremamente, assim, importantes, Não, né? Porque se na é área uma rural forma, mesmo, né? Que é complicado por tem causa que, tem que do obedecer a módulo, como tração é que mínima. funciona. É. Exatamente. E Lê, nós estamos internacionais. Tem até um colega de Caldas Novas aqui, uma cidade maravilhosa, lá do interior de Goiás, uma aguinha quente, fantástica. Eu não vi o nome do colega aqui. Mas vamos É, voltar então, Lê. Vamos tá. voltar. Então, a gente estava falando sobre extremação, divisão, loteamento e desmembramento. Falamos muito sobre a extremação. Pega a outra live lá. Gente, na extremação, a situação é uma situação em que você tem um condomínio. Condomínio ele é necessário, não tem como fazer extremação se não tiver um condomínio, mais ainda, um condomínio irregular. O que é um condomínio irregular? Eu, Letícia e a Débora somos proprietários de um terreno. Tem problema 2, 3, 10, 50 pessoas serem proprietárias do terreno? Não, Mas o nenhum. Ministério Público às vezes não sabe disso, não. Tudo bem, né? Tem que esclarecer para ele. Gente, não tem nenhum problema, condomínio geral. Eu, Londe e a Débora usamos todos juntos. A gente pegou aquilo para ser um sítio de final de semana. Nós três vamos lá. Esse final de semana eu vou, final de semana é outro vai. Ou então vai todo mundo junto, que a gente é amigo. Entendeu? Não Exato. tem problema. Isso não é nenhuma infração, a fração mínima do parcelamento, nada disso. Não é chacreamento irregular. Não é chacreamento irregular. Agora, se for, aí é outro problema, né? Não, aí é outra coisa. Então vamos É. lá. E até o pai morreu. O pai e a mãe morreram. São 10 Isso. filhos. O pai só tinha um imóvel de 3 hectares. Não vai poder deixar para os 10 filhos? Não Porque tem senão vai condição. É. desobedecer. Não tem condição. É. Então, gente, condomínio, ele pode. Ponto. Tá. Qual é o problema? O problema, voltando ao condomínio, eu, Letícia e Débora. O problema é na hora que eu, Letícia e Débora, a gente fala assim, gente, a gente já se deu muito bem, mas hoje em dia a gente não está suportando muito olhar um na cara do outro, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com esse cantinho aqui, a Letícia fica com o meio aqui e a Débora fica com esse outro canto aqui. Vamos passar uma cerca e, eu não entro mais na sua área, tá, Letícia e Débora? Letícia, você não entra mais na minha nem na Débora, e Débora, você também fica lá na sua. Beleza? Entre nós três aqui, acabamos de formar um condomínio irregular, pró-diviso. Por quê? Nós dividimos as nossas partes. Eu não tenho mais 30% daquela área toda. Eu tenho esse pedaço aqui. A Letícia não tem mais 40% da área toda. Ela tem essa meiuca aqui. A mesma coisa para a Débora. Neste caso, como que nós podemos resolver essa situação? De 2 modos, basicamente. Tá? Podemos resolver pela divisão, e aí o que nós fazemos? Eu, Letícia e Débora fazemos uma escritura pública de divisão. Falamos, olha, nós 3 somos os proprietários aqui dessa área, eu tenho 30%, a Débora tem 30%, a Letícia tem 40%. Ok? Então, nós estamos dividindo em gleba 1, 2 e 3. A gleba 1 vai ficar para mim, a gleba 2 vai ficar para a Letícia, a gleba 3 vai ficar para a Débora. Beleza?
Isso lá no Notas. Vem para o RI. Nós vamos registrar essa divisão, nós vamos abrir, na nossa situação, 3 matrículas. A matrícula 1 vai ficar para mim, a matrícula 2 já vai ser aberta no meu nome, a matrícula 2 já vai ser aberta no nome da Letícia, e a matrícula 3 já vai ser aberta no nome da Débora. Nós acabamos de extinguir totalmente este condomínio. A divisão, ela é uma forma de extinção total do condomínio. Ok? Então, essa é uma das formas que nós temos que resolver. Posso só Agora, vamos... explicar? Claro. Porque o pessoal está perguntando aqui de loteamento clandestino. Esse exemplo que o Longe está dando não é de clandestinidade, não. Tá? Não é nada de irregular. Não é de loteamento. Nem é de loteamento. Nós 3 compramos esse imóvel e nós 3 vamos dividir. Por quê? Porque observa a fração mínima, porque a gente faz tudo bonitinho, somos 3, estamos de acordo. Tranquilo, divisão, né, Longe? É porque o pessoal está perguntando aqui, ó. Bom dia. Lotes adjudicados em loteamento clandestino tem como regularizar e receber registro de imóveis? Aí seria, se é clandestino, né, Longe? Só os campeões, né? Não, veja, você pode fazer, o registro do loteamento, tá? Tem um caso aqui em Senador assim, tem uns 3 casos aqui em Senador assim. O loteador vem me procurar, né? Eu falo, olha, a melhor forma que você tem, vai lá e resolve. Vai lá e faz o loteamento agora. Beleza? Né? Perfeito. Ok. Você pode pensar numa REURB, né? E aí você consegue resolver o loteamento todo, né? Toda aquela área. Ou você consegue pensar na uso campeão. Isso. São as 3 hipóteses que eu consigo ver aqui agora. Sendo que você registrar o loteamento e você fazer a REURB tem uma vantagem muito grande em relação a você fazer a uso campeão. Que é tudo. A escala. Você resolve tudo. Exatamente. É isso aí. Né? A REURB, gente, eu costumo falar o seguinte. Quando você faz uma uso campeão, quando você faz uma instituição de condomínio, qualquer um dos instrumentos que você tem dentro da REURB, é como você está pescando com uma varinha de pescar. Você vai lá, coloca a isca no anzol, joga e você puxa um peixe. A REURB é você pescar de rede. Você pega, joga a rede no mar e aí depois, quando você puxa, você vai puxar diversas espécies de peixe e uma quantidade muito maior. Então você vai resolver muitos problemas de uma vez só. Tá? Mas voltando àquele nosso caso lá, tá, Lê? Eu, você e a Débora, nós 3 resolvemos, não, vamos resolver, nós 3 entramos em acordo, lindo, maravilhoso. Passamos uma divisão, é o melhor que nós temos a fazer. Ok? Agora, eu quero resolver, você e Débora, pelo amor de Deus, nunca vi gostar de coisa enrolada igual vocês dois, né? Aí eu viro e falo, tá, vamos fazer... não vou entrar não vou gastar dinheiro com isso não. Tem que contratar engenheiro, não sei o que e tal. Em alguns estados da federação, e isso é importante a gente mencionar, posso falar Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas, Goiás, Bahia, um colega da Bahia mandou para mim esses dias, e Mato Grosso do Sul. Nesses eu tenho certeza que nós temos a extremação. Com algumas diferenças. Em Goiás, por exemplo, é só para imóvel rural. Nós vamos lutar para levar a extremação de imóvel urbano lá para Goiás também. Mas, ok. Então, aí, nesse caso, eu quero resolver, Letícia e os demais condôminos não querem resolver. Tá? Nesses estados, a gente pode fazer a extremação. E o que é a extremação? É uma forma de extinção parcial do condomínio. Ok? Então, ele exige que haja o condomínio, e 2, que esse condomínio seja irregular. Então, a extremação, ela não serve para casos de condomínio regular. O condomínio regular, eu só consigo extinguir pela divisão. A divisão pode ser tanto para o condomínio regular, quanto para o condomínio irregular. A extremação, não. Ela só serve para o condomínio irregular. Okay? Irregular, gente, nesse sentido que o Lone explicou.
Quer dizer, nós fomos lá e meio que na prática extinguimos esse condomínio. Na prática não tem mais não, cada um já está com a sua fração e já tem 5 anos, né, Londe? Aqui em Minas é É, 5 anos. Nos outros estados, você sabe se também é 5 anos ou tem todos mais? os que eu me lembro são 5 anos, Lê. Tá. Todos os que eu me lembro são 5 anos, o prazo. O prazo é de 5 anos, né? E aí, o que que eu vou precisar fazer nessa situação, tá? Eu vou precisar medir a minha parte. Eu não vou medir o imóvel todo. Isso é extremamente importante, Uhum. tá? Eu vou medir a minha parte. Ah, você vai precisar de anuência dos demais condôminos. Não. Eu vou precisar da anuência dos meus confrontantes, sejam eles condôminos ou não, Isso. tá? E eu sempre falo, né, Lê? É normal, é natural que nesse nosso condomínio eu vou ser confrontante pelo menos de você ou pelo menos da Débora. É claro. Senão Isso não fica está meio estranho. escrito em lugar nenhum, né? Mas você sabe que eu já fiz extremação em que não confrontava com nenhum condômino e eu Era aceitei? um cantinho. Como é que era? Não, Nem consigo não. imaginar. O imóvel foi cortado por uma Ah, estrada. E aí eu entendi. fiquei com a parte de baixo, vocês ficaram com a parte de cima. Ah, aí Entendeu? perfeito. Aí é até bom, né? Daí já resolve de uma vez. Mas aí eu exigi uma explicação. Eu falei, Isso. ó, esse imóvel é do Londe, da Letícia e da Débora. O Londe está extremando. Como que o Londe não confronta nem com a Letícia, nem com a Débora? Aí o Isso. próprio engenheiro fez uma declaração falando, olha, porque no mapa, onde passou a estrada, do lado oposto, é a parte, por exemplo, da Letícia. Beleza, tranquilo, Uhum. né? Aí a gente pode aceitar, tá? Mas em regra, eu exijo que confronte com pelo menos um dos condôminos, tá? Então eu vou medir a minha parte, eu vou pegar a anuência dos meus confrontantes, sejam eles condôminos ou não. E aí eu vou sair daquela matrícula que eu estava em condomínio com a Letícia e com a Débora e eu vou abrir, eu vou ter uma matrícula própria. Eu Isso. faço a escritura, isso aqui em Minas, né? A gente precisa ver cada estado, mas aqui em Minas eu faço a escritura de extremação, então eu vou até o cartório de notas, faço a escritura de extremação, levo essa escritura para o RI, lá no RI a gente vai fazer a demarcação dessa terra, né? Porque o trabalho técnico vai trazer para a gente as coordenadas, sendo imóvel rural, ou as medidas perimetrais, sendo imóvel urbano. A gente vai averbar essa inserção de medidas perimetrais na matrícula originária e vai abrir uma matrícula nova. Falando, olha, essa matrícula nova agora é só do Longe. A Isso. matrícula originária lá, a Letícia e a Débora, elas continuam em condomínio, elas que se virem lá. Eu sempre falo isso, a gente deixa a bagunça para trás, É isso aí. né? E se tiver nós duas, né, observando o módulo, se eu quiser dividir o meu e ela quiser dividir o dela, depois a gente dividir, não, extremar, no caso, né? Pode ser extremação ou divisão, né? Porque daí vai ficar Pode. mais fácil. Só tem dois, fica mais fácil. Mas pode ser extremação também. Já tive caso de extremação quando era condomínio só de dois. Por quê? Porque o vizinho não queria de jeito nenhum. Aí como é que você faz com o vizinho que não É quer? Aí o jeito é ridículo. Vai extremar. fazer o quê? É. A E assim, você falou Adriane. uma questão Ah, importante, Lei, desculpa. Você é. falou uma questão importante que é a questão das áreas. Tanto Isso. na divisão, aí é a pergunta aqui da Ela Maria, Elia Maria. Tanto na divisão quanto na extremação, todos os imóveis têm que obedecer à fração mínima de parcelamento ou à área mínima urbana. Então, Perfeito. vamos imaginar que aquele nosso imóvel era uma chácara, tinha 15 hectares, só para facilitar. Aliás, não, vou fazer diferente. Eu vou fazer ela com 5 hectares, tá? 5 hectares. Eu fui lá e desses 5 hectares eu tinha 40%, tá certo? Então eu fui lá e extremei meus 2 hectares. É a fração mínima de parcelamento aqui de senador Firmino. Então, beleza. Tranquilo. Ficaram 3 hectares na matrícula. Não tem jeito de eu e a Débora separar. Agora, nem você nem a Débora vão poder nem dividir, nem extremar. Como que vocês podem extinguir esse condomínio? Unificação.
Você compra a parte da Débora, ou a Débora compra a sua parte. Isso. Tá? Agora, o que pode acontecer? Ah, mas olha, a nossa área, quando eu tirei os meus 2 hectares, por exemplo, fizemos a medição, deu 2,5. Beleza? Beleza. Algum problema com isso? Nada. Nenhum problema. Retificação diária. Né? Eu falo que a extremação tem uma retificação diária embutida dentro dela, daquela fração ideal. Tá? Beleza. Aí você quer extremar a sua parte. Né? A sua parte tem 2 hectares. Mas o que vai ficar na matrícula, a princípio, seria 1 hectare, que seria a parte da Débora. Aí não pode. Mas eu vou te falar que eu já fiz Mas, exatamente. Mas, aí você chega para mim e fala, não, a parte da Débora tem 2 hectares, sim. Falei, bom, então, o que você pode fazer? Você faz uma retificação diária da matrícula original, tá? Aí foi para 4 hectares, por exemplo. Dá para dividir em 2 partes de 2? Beleza. Tanto pela extremação quanto pela divisão. Tá? Então, extremação, gente, condomínio irregular. Divisão, condomínio regular ou irregular. O que é importante? Em ambas, você precisa da figura do condomínio. Não dá para você fazer uma extremação, não dá para você fazer uma divisão, se não tiver um condomínio. Ponto parágrafo. Loteamento e desmembramento. Agora é outra coisa. É outra coisa. Eu não vou entrar, nós vamos responder algumas perguntas aqui. Mas no loteamento do desmembramento, a figura do condomínio, ela é irrelevante. Eu posso ser o proprietário único dessa terra aqui, dessa matrícula, e fazer um loteamento ou um desmembramento. E eu, Letícia e Débora, naquela propriedade nossa lá, a gente pode ir lá e fazer um loteamento, um desmembramento. Então, não pode fazer loteamento se é condomínio. Pode. Tá, se é condomínio, pode. Pode. O que eu não posso é fazer um loteamento na minha fração. Se for fazer o loteamento, tem que fazer na matrícula toda. Eu não posso fazer o loteamento na minha parte. E eu tenho loteamentos aqui assim. Loteamento feito em fração ideal. Uhum. Coisa antiga, claro. Outra. Tá? Então, extremação e divisão, gente. Só quando você tem condomínio. Extremação, só quando você tem condomínio irregular. Loteamento e desmembramento. A figura do condomínio não importa. Ok? E antes da gente falar de loteamento e desmembramento, vamos responder algumas perguntas? Vamos, teve um rapaz que perguntou aqui o seguinte, para que serve a fração mínima de parcelamento? Pessoal, para tributar? Eu não consigo lembrar todas porque o meu acesso aqui é limitado, tá, pessoal? Ali tem um acesso melhor lá. Mas, assim, não é só para tributar, tá? A fração mínima de parcelamento, você tem que entender que a ocupação da área rural de um município, ela se dá por uma série de motivos. Mas a gente tem que garantir que aquela família que está naquele local consiga sobreviver naquela terra. A fração mínima de parcelamento é mais ou menos o seguinte. Quanto de terra que uma família precisa para poder gerar o seu próprio sustento, para poder gerar a sua própria manutenção? Uhum. Foi mais ou menos com essa ideia que se pensou na fração mínima de parcelamento. Que hoje a mais comum é você fazer, é de 2 hectares. Aqui na comarca de Senador Firmino, todas as 3 cidades, agora a fração mínima de parcelamento é de 3 hectares. Tá? Mas é comum lá para o norte de Minas, você tem áreas maiores, porque como o solo não é tão bom, você precisa de mais solo, né, para poder gerar o sustento de uma família. Mas aí, okay? Senador Firmino, então, agora 2 hectares? Senador Firmino e Dores do Turvo era 2, continuou 2. Tá. Brás Pires era 3, passou para 2. Então agora todas são 2 hectares. Isso foi recentemente que mudou, né? Super recente. O INCRA esse ano de 2022, o INCRA fez essa alteração. Perfeito. Tá? Então, assim, sobre essa pergunta, é por isso, tá? É o colega aqui que perguntou, é por isso que existe a fração mínima de parcelamento. Envolve função social ambiental? Sim, também. Né? Envolve você tentar
uma, uma ocupação ordenada, pré-ordenada do solo. Tá? Só para vocês terem ideia, gente. Esses dias um tabelião me procurou aqui. Era uma área de 3 hectares, tá? Uma área de 3 hectares de uma pessoa. Essa uma pessoa está vendendo para 29 pessoas essa área de 3 hectares. Tá? O que eu fiz? Aí o tabelião veio me procurar, né? Falei, tudo bem, vamos ver. Aí eu tenho um programa aqui no cartório que a gente vê a imagem de satélite do imóvel, né? Ver a imagem de satélite é fácil, o que é difícil é você localizar o imóvel, né? Então, o que esse programa faz é localizar o imóvel para a gente. E aí, na hora que eu fiz a imagem do imóvel, você vê claramente ali que está loteado, né? Aí, eu dei um print daquela parte e falei, ó, cara, não, eu não vou fazer esse registro aqui, porque isso aqui é um loteamento clandestino. O cara está fazendo como uma compra e venda para 28 ou 29 pessoas, não me lembro, né? Mas isso é um loteamento clandestino que está sendo feito aqui, né? Aí o E é tabelião até falou, não, isso que então... não pode. Isso que é o tal do chacreamento irregular. Isso é que é crime. Não pode fazer isso não, gente. Não pode não. E a gente não pode. Se a Exatamente. gente souber, está no nosso código de normas, né, Londe? Se a gente souber que se trata de chacreamento, tanto o tabelião deve negar a lavratura da escritura, quanto o nosso querido registrador. Eu não tenho esse mega super hiper programa, mas esse programa é super interessante, porque se você consegue visualizar e ver lá que está tudo irregular, né, fica bem mais fácil. Olê, custa R$ 1.700 por ano a licença desse programa. Vale muito a pena. Legal demais. Ele já me salvou de muito problema. Ah, depois eu vou Tá? querer, por causa das Não, usucapiões. Às vezes a gente precisa. não, e ele é fantástico, porque o engenheiro te manda o memorial descritivo em Word, ele pega, lê aquele memorial descritivo, desenha o imóvel e localiza ele no espaço para você. Tá? E já te dá a imagem do Google ali para você. Tá? É fantástico, vale demais a pena. Não vou fazer propaganda aqui do programa especificamente, existem vários, existem alguns que fazem isso, mas para o RI, né, para o pessoal que tem aí uma área rural, ele é assim, absolutamente imprescindível. Tá? Mas pra gente que mexe com o uso campeão também é muito legal, né? Porque às vezes chega umas coisas que, gente do céu, até para eu entender onde. Você pega a certidão de origem, não tá batendo, não bate com nada, é tudo bagunçado. E olha que Belo Horizonte é até bem razoável, né? De organização. Sim. Mas mesmo assim, bom, voltando aqui pro lote, vamos lá, a gente tá falando responder isso tudo mais... para falar de loteamento, né? Então, se pode ou se não pode lotear. A pessoa que é proprietária de uma área maior, ela é sozinha, pode lotear, não tem problema nenhum, né, Alonso? Tranquilo. Ou se tiver em condomínio. Tá? Também pode. Eu só quero voltar aqui, porque tem uma pergunta do cartório Joaquim Feliz que foi feita aqui, que eu acho que vale a pena a gente responder, que é sobre o georreferenciamento. Tá? Que é um ponto importantíssimo na extremação e na divisão. E esses dias eu tive uma conversa muito boa com a Débora sobre isso também. A pergunta aqui do colega é a seguinte: em venda de fração, existe obrigatoriedade de GEL da área remanescente? Aí vamos lá. Tá? O que acontece? Se eu estou vendendo fração, imagina aquele condomínio, eu, Letícia e Débora. Eu não aguento mais, ou eu estou precisando de dinheiro. Eu viro e falo assim, Lê, Débora, vocês querem minha parte? Não, nós também não estamos querendo, não. Ah, então tá bom, eu vou vender. Tá? Eu vou vender minha parte aqui. Beleza. Aí arrumei alguém que compra. A Ana vai comprar. Tá? Então a Ana vai comprar meus 30%. Eu preciso fazer o GEL dessa nossa propriedade? Bom, o que acontece? Quantos hectares tem a matrícula? Porque o imóvel é a matrícula. Né? Hoje tem menos de 100. A partir de 20 de novembro do ano que vem, 25 hectares. Né? A partir do ano que vem, vai aumentar demais a necessidade de GEL, por exemplo, aqui na minha região. Tá? E a partir de 20 de novembro de 25, toda e qualquer propriedade rural.
Vai ter que ter o Isso aí é georreferenciamento essencial, para né? certificar. Gente, que Essencial. olha, Devia essa vir por bagunça urbano. tem que acabar, né? E devia vir por urbano, Devia. tá? Tudo bem. Bom, a nossa matrícula hoje tem 100 hectares ou não? Não, não tem. Então, eu não preciso fazer georreferenciamento, tá? Agora, a partir do final do ano que vem, se a nossa matrícula tem mais de 25, eu vou precisar fazer o georreferenciamento. E a partir de 2025, qualquer um. Na extremação, tá? E o pessoal do cartório lá de Joaquim Felício, na extremação, imagine, eu tenho uma matrícula de 110 hectares e eu estou extremando a minha parte, que deu 20 hectares. Eu não vou precisar fazer o georreferenciamento. Por quê? Porque a minha parte não deu 100 hectares. Tá? Agora, a partir do ano que vem, se a minha parte for mais de 25, eu tenho que fazer. A partir de 2025, qualquer área rural vai ter que ser feito. Tá? Se essa foi a conversa que eu tive com a Débora, se a área original já está certificada no INCRA, aí mesmo que a área menor, a área que está saindo, não tem obrigatoriedade do georreferenciamento com a certificação do INCRA, passa a ter. Então, imagina, eu tenho uma área de 110 que já está certificada no INCRA. Ou eu tenho uma área menor que eu quis fazer a certificação no INCRA. Tá? Eu me adiantei, ok? Problema nenhum. Se já está certificado lá, a gente vai ter que fazer a certificação tanto da área que sai, quanto da área que fica. Tá? E isso não é um problema. Por quê? Porque isso você faz com os pontos. Se já está certificado, no momento que você mede a parte que sai, automaticamente o programa já calcula para você a área que fica. Então isso não tem um problema muito grande. A gente até analisou, eu e a Débora, uma normativa do INCRA, que eu acho que o INCRA confundiu extremação com uso campeão, mas a gente conseguiu tirar dali alguns pontos Mas eu importantes. falo, Londe, eu acho que a gente tem até que escrever um artigo sobre isso. Tem alguns pontos que a extremação parece com o campeão, né? Mas, claro que é diferente, gente, porque na extremação eu já sou proprietário da área, entendeu? Já sou proprietário. Exatamente. Então o imóvel é regular, tudo certinho. A gente só está querendo só fazer extinção de condomínio. Já na uso campeão, não. Mas tem alguns pontos que realmente tem algum contato, né? Sim, Essa questão da posse sim. localizada, essa questão do tempo, tem que ter um tempo, né? Então, tudo isso considero. Mas vamos para frente, gente. Exatamente. Então, vamos para frente. Gente, eu estou vendo que tem um monte de perguntas Nossa, aqui, muito. mas a gente não tem como entrar em todas. Depois a gente abre uma caixinha lá, né, Lê? Isso, Pro pessoal. essas perguntas que não têm a ver com loteamento, desmembramento, extremação, divisão, essas coisas de hoje, gente, não dá para a gente ficar falando, porque senão fica uma bagunça esse nosso bate-papo. Aí o que você faz? Eu vou abrir a caixinha logo depois que acabar aqui. Manda essas dúvidas. Eu vi umas perguntas interessantes aqui, mas não tem um jeito da gente ficar respondendo, tá bom? Mas vamos embora. Exatamente. Se tiver sobre Então, extremação, sobre divisão, sobre loteamento, desmembramento também, né, Longe? Fala um pouquinho de manda para a gente lá. desmembramento, porque eu tenho um caso aqui no Isso. cartório, tragédia. A pessoa queria ficar com um pedaço do imóvel lá, entendeu? E ela achou, e era condomínio, tinha um condomínio lá. Ela achou que se ela fizesse o desmembramento, que ela ficava longe. Só que não, tadinho. Explica aí para eles, porque Isso é isso deve super ser um erro comum na comum. prática. Isso é super comum na prática. Eu já ouvi das pessoas aqui, eu vou fazer um desmembramento, aí cada um fica com uma parte. Isso se chama divisão. Né? O desmembramento seguido da atribuição de unidades é a divisão. Né? Dizendo de outra forma, a divisão ela tem dentro dela o desmembramento. Uhum. São etapas diferentes. Tá? O desmembramento, então assim, só para a gente dar um ponto final, né? Extremação e divisão ficaram para trás, iniciamos agora loteamento e desmembramento. Tá? Tudo que eu falar para o desmembramento aqui vale para o loteamento e daqui a pouco a gente explica a diferença que está lá no artigo 2º da Lei 6766, para aquele que já for um pouco afobado, já quiser dar uma olhada lá. Beleza. No desmembramento, o que a gente faz? Eu sou proprietário aqui de uma área de 1.000 metros quadrados. Eu tenho um lote aqui de 1.000 metros quadrados. Tá? E que tem, sei lá,
40 metros de frente para a rua. Ok? Então, se ele tem 40 metros de frente para a rua, ele tem 50 de fundos para dar. Não, 50 não. Ele tem 12,5 de fundos para dar os 1.000. Ou 20, não, 25. 25. Eu estou ruim de conta. É o horário. Né? A Lê sabe que eu não funciono de manhã. Beleza. Então, eu vou fazer um desmembramento em 8 lotes. Cada lote vai ter 5 metros de frente para a rua, 25 de fundo, beleza? O lote obedece a área mínima, que é 125 metros quadrados, tá? E o lote obedece a testada mínima para a rua, que é de 5 metros quadrados. Obrigado, Américo. O Américo me corrigiu nos 25 metros aqui. Então, beleza. Eu sou proprietário único desse lote de 1.000 metros quadrados, de 10.000 metros quadrados que eu estou dividindo. Não, de 1.000 metros mesmo que eu estou dividindo. Beleza? Beleza. Eu e a Letícia somos donos desse lote agora. Tá? Eu e a Letícia. Lê, vamos desmembrar e vamos vender lotes menores? Vamos. Tá? Meio a meio. Só para facilitar minhas contas aqui, tá, pessoal? Vamos fazer? Vamos. Vamos fazer para vender? Vamos. O que a gente vai fazer? Precisa de escritura pública? Não. Não tem necessidade de escritura pública. O desmembramento e o loteamento são procedimentos que começam direto no RI. A extremação e a divisão são procedimentos que você começa no notas. Ok? Beleza. Você vai chamar um engenheiro, um topógrafo, um profissional habilitado, vai fazer a medição do terreno e de cada um dos terrenos resultantes. Então, no nosso caso aqui, 8. Beleza? Você vai no cartório de registro de imóveis, você vai registrar esse desmembramento, tá? Você vai inserir as medidas perimetrais de cada gleba. Então, nesse nosso caso, inserção de medidas perimetrais, gleba 1. Tá. Gleba 2. Tá. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pá. Beleza? E aí nós vamos abrir matrícula para cada um desses lotes. E como que vão ser abertas essas matrículas? No desmembramento. É só desmembramento. Matrícula lá, X, gleba 1. Coloca lá a caracterização, as medidas perimetrais, etc. Proprietários, Londe e Letícia. Porque era condomínio, gente. Nós dois éramos donos da área toda. Na hora que desmembra, continuamos donos de cada um das glebas, de cada uma das glebas, né, Londe? Que foram criadas, ok? Mas se não era isso que você queria, o que o registrador pode fazer? Ok. Você tem que antes conversar com o registrador, né? Não, Londe, porque você já fez. Ou com o tabelião. O tabelião também pode te dar essa orientação, claro. Né? Então, veja, o que nós queríamos? Eu e a Letícia, nós desmembramos para vendermos. Isso. Ok, beleza. Então, problema nenhum a matrícula ser aberta, metade para mim, metade para a Letícia. Problema não. Vamos vender? Como é que vai sair na escritura? Vendedores, Londe e Letícia. Comprador, tá. Beleza? Eu tenho que assinar, a Letícia tem que assinar. Por quê? Porque nós dois somos proprietários. Exato. Ok? Ah, não. Lê, vamos fazer o seguinte. A gente já não está se dando mais tão bem, né? Vamos dividir isso aqui, eu fico com esse lado, você fica com aquele. Então, nós vamos fazer uma divisão, não é desmembramento, uma divisão. Vamos abrir os 8 lotes, as 8 matrículas, mas nós já vamos estipular que eu vou ficar com as matrículas 1 a 4 e você vai ficar com as matrículas 5 a 8. Isso, gente, não é desmembramento. Isso é divisão. Isso é divisão. E são coisas diferentes. Ok? Tá? Lembrando, eu estou com isso na cabeça hoje. Não precisa ter condomínio para loteamento e para desmembramento. Eu posso ser o proprietário único dessa matrícula de 1.000 metros quadrados aqui.
Beleza? Beleza. Bom, então qual é a diferença entre loteamento, Lê, e desmembramento? Pensando pelo menos no loteamento e desmembramento urbanos, tá? Uhum. Que são previstos lá na Lei 6766. Quando você tem a necessidade de abertura, ampliação, modificação ou alargamento de vias públicas, nós estamos falando de loteamento. Quando você vai aproveitar integralmente a estrutura viária já existente, você vai fazer um desmembramento, tá? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho, agora só eu, tenho uma gleba. O que é gleba? É uma área que não tem infraestrutura urbana, falando de uma forma bem simples, tá? Uhum. O lote já tem essa estrutura urbana. Eu tenho uma gleba de 10 hectares aqui na saída de Senador Firmino para Dores do Turvo. A cidade está crescendo para lá. Opa, vou fazer um loteamento. Loteamento. Eu vou abrir rua, ou eu vou aumentar as ruas já existentes, tal, não interessa. Vou fazer um loteamento. Tá? Como que funciona esse procedimento? Dos dois, tanto do loteamento quanto do desmembramento urbanos. Você começa na prefeitura, tá? Porque, como são urbanos, né, você tem a questão aí da ocupação do solo urbano. É a prefeitura que Uhum. vai determinar. Então, a prefeitura determina para você diretrizes para a ocupação daquele solo. Isso pode já ter sido feito na lei, no plano diretor, ou no plano diretor, ou numa lei específica urbana, né? Então você faz essas diretrizes, aí a prefeitura te dá essas diretrizes, perdão, você faz o seu projeto de loteamento ou desmembramento, manda para a prefeitura, e aí a prefeitura aprova, e com essa aprovação você tem 180 dias para levar para o cartório de registro de imóveis. E lá nós vamos abrir as matrículas para todas as unidades. Gente, é uma coisa extremamente interessante, porque é uma área em que você tem uma condição de fazer um uso financeiro daquele terreno muito grande. É uma área muito boa, né? Eu acho que incorporação, né, construção de prédios e loteamentos são as áreas mais lucrativas dentro do direito imobiliário. Mas E dá. são tam... Tem que ter e também conhecimento. são as mais complicadas. É isso Exatamente. aí, é isso Fazer um aí. loteamento não é fácil. Não é fácil, Não, a não. quantidade, se você pega lá no artigo 18 da Lei 6766, a quantidade de documentos que você precisa apresentar para um loteamento, para um desmembramento urbano, é uma coisa extremamente elevada. Mas Tá? desmembramento é mais fácil, né, Londres? Pelo que eu vejo aqui, a gente Então, vê alguns casos de desmembramento até urbano. Aqui no Barreiro, às vezes tem, né? Tinha uma área maior, as pessoas querem só desmembrar mesmo, não é extinguir de condomínio, é só desmembrar mesmo, entendeu? Porque vai vender. Então a gente tem uma área que dá para poder fazer três lotes, aí apresenta para o município dá o ok. Primeira coisa, município, aprovação municipal, né? Aí sempre, depois, sempre. resolvido lá no município, leva para o registro de imóveis para poder abrir matrículas separadas, né, O Londres? que que Mas eu parei, acontece? desmembramento é mais simples. Agora, loteamento realmente é bem mais complexo, eu acho, né? Não. Não? É porque tem uma coisa muito parecida com desmembramento. Eu Fala. já vou falar dela, Então tá? fala. O desmembramento, para o desmembramento, você não precisa pedir aquelas diretrizes que eu falei lá no começo. Isso é só para o Isso, loteamento. isso. Tirando isso, toda a documentação que você precisa para o loteamento, você precisa para o desmembramento, tá? Ah, sim, Você só entendi. não vai precisar dessas diretrizes, você não vai precisar apresentar o contrato padrão, tá? E você não vai precisar apresentar o cronograma de obras e garantia, tá? São as grandes diferenças, porque como você não vai ter que fazer rua, não vai ter que ampliar a rua,
a prefeitura, a lei entendeu que você não precisa dessas questões, Uhum. ok? Mas se você pega o artigo 18 da Lei 6766, a quantidade de documentos necessários é absurda, tá? Eu sou o primeiro a falar isso. Hoje eu vou sair daqui, eu vou subir lá pro cartório, né? Aqui, andar de cima. Quantos degraus? 18 degraus para chegar no cartório aqui. Ai, ai, é Eu isso chego mesmo. atrasado de vez em quando, esse aqui é o pior de tudo. É. Então, assim, é normal você ter 150, 200 folhas de arquivamento num loteamento ou num desmembramento Certo. urbano, tá? O pessoal está Agora, como eu perguntando do disse, desdobro depois que isso, der tempo de falar. não, mas é exatamente ele. É que existe uma coisa muito parecida com o desmembramento que não é desmembramento, que é o Uhum. desdobro, tá? Desdobro. O desmembramento e o loteamento, você sai de uma gleba para lotes. Então, você tem uma área que, a princípio, não tem estrutura e você cria lotes com estrutura. Isso. Agora, e quando você tem um lote com estrutura e quer dividir, né, quer desmembrar esse lote? Existe a figura que até o Américo já colocou aqui, com o desdobro, tá? Em que você sai de lote para lotes. No desmembramento, você sai de gleba para lotes. Só que o desdobro, pessoal, ele não tem na lei federal. Ele não está Não na tem. lei 6766. Ele precisa de uma lei municipal. Eu já estou vendo que tem um pessoal perguntando aqui, qual que é a diferença de desmembramento e desdobro e tal. Basicamente é essa. O desdobro ele é previsto em leis municipais, como uma forma de facilitar esse, entre aspas, desmembramento. Tá, Lê? Então, o desmembramento, né? Ele é quase tão difícil quanto o loteamento. Mas se for Agora, lote já e para eu o fazer. É. desdobro, se a legislação municipal tiver essa possibilidade do desdobro, já tiver essa previsão de desdobro, aí você tem um procedimento bem facilitado, Uhum. tá? E é justo que seja facilitado, tá? E aí lembrando que eu vi o pessoal colocando, né, gente, sobre a área mínima urbana. A lei 6766, ela vai trazer que é 125 metros quadrados, tá? De área e 5 metros de testado. Testado que é frente para a rua, para o logradouro público. Agora, a legislação municipal pode prever limites maiores, tá? Tem cidades, Dores do Turvo, o lote mínimo é 200 metros quadrados. Ok. A prefeitura não quer lotes tão pequenos. Justo, é uma questão que a prefeitura ela vai fazer. Tá? Ela vai estipular isso na sua lei de organização do solo, no seu plano diretor ou alguma outra lei específica a esse respeito. E assim, Américo, é uma pena que a prefeitura aí de Fortaleza chame desdobro de desmembramento da mesma coisa. Mas qual é o problema? Né? Assim, o importante é que vocês possam fazer o desdobro na prática, e realmente é facilitado em relação ao desmembramento, e é justo que seja facilitado em relação ao desmembramento. A gente Porque pode o falar que desmembramento o desdobro é um desmembramento simplificado. pode. Né? Agora, tem aquela diferença, né, Lê? Porque no desmembramento você sai de gleba para lote. Sim, E no desdobro você sai de lote para de lote. lote para Né? lote. Entendi. Então, esse aqui é o ponto. Tá? Essa é a grande diferença que você tem entre o desmembramento e o desdobro de uma forma geral. Certinho. Tá? E, pessoal, lembrando, de novo, pelo amor de Deus, extremação e divisão, eu tenho que ter condomínio. É necessário que haja condomínio. Loteamento, desmembramento, desdobro. Eu não preciso ter condomínio, mas eu posso ter condomínio. Não é proibido a existência, não é proibida a existência de condomínio aqui. Tá? Perfeito. E aí, com isso, acho que a gente consegue terminar, já Uhul! são 8 horas, né? Uhul. A Muita gente coisa consegue que a gente falar falou. muita coisa. Nossa, hoje foi pesado.
né? Mesmo. E E muitas perguntas ficaram sem resposta, a gente não deixa de mandar na caixinha. Aproveita que vocês já digitaram aqui, copia e cola aí no seu celular, em algum lugar, para poder depois você já jogar na caixinha para mim, porque eu quero responder todas essas perguntas, mas o tempo é limitado, né? A gente tem que trabalhar, já estão nos esperando lá no cartório. Então, onde vai subir os degraus e eu vou pegar a estrada para o Barreiro, que chegou lá em 20 minutinhos, mais ou menos, está chegando lá. Então, ó, beijo beleza. para vocês. Queria agradecer muito ao professor Londe, acho que deu para esclarecer super, né? A diferença entre loteamento, desmembramento, desdobro, divisão, extremação. E isso, gente, é essencial para quem mexe com imóveis. Porque eu já vi gente querendo uma coisa e fazendo outra. E depois a famosa tragédia, que tudo é E mais aí complicado. depois, para consertar, é dureza e muitas vezes vai ser caro. Isso Porque se aí. você faz um desmembramento e quando você queria fazer uma divisão, depois vai ter que fazer compra e venda ou permuta de fração ideal. E você só vai acrescendo custo e trabalho no seu, naquele seu procedimento que poderia ter sido mais simples, né, Lê? É isso aí. E depois, Lê, vamos marcar um dia para a gente falar só sobre condomínio de lotes, Vamos. tá? Eu acho que a gente precisa marcar um dia também para falar sobre multipropriedade, que é outro ponto. Adoro. Nós tivemos um colega aqui de Caldas Novas hoje, isso bomba lá em Caldas Novas, foi onde começou no Brasil, inclusive, e isso está bombando no Nordeste hoje também, Também. tá? Multipropriedade hoje está bombando. Ah, mas o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Gente, tudo isso que a gente falou, desmembramento, loteamento, divisão, extremação, condomínio de lotes, condomínio multipropriedade, tudo são formas de você dividir o solo urbano. De você dividir horizontalmente, de você dividir verticalmente ou de você dividir temporalmente, Uhum. tá? Então, não sei se quarta-feira próxima, Jô. Calma, calma. Controla a É. ansiedade aí, Vamos organizar, porque a gente tem um cronograma, né? E a gente né? vamos organizar aqui no nosso E agora a cronograma e gente vamos marcar. Mas o Longe volta. E ó, quem é nosso volta mentorado sempre. pode explorar, porque o Longe está lá junto comigo na mentoria. Então, quem é mentorado tem lá no WhatsApp, pode perguntar se ficou com alguma dúvida, a gente está às ordens, tá bom? Então vamos Ó, terminar por aqui, Longe, senão a gente fica aqui até amanhã. Queria e lá em agradecer a Bento todos. Gonçalves tem muita. Rio Grande do Sul também tem muita Ai, multipropriedade. O gente, colega tô com está a falando aqui, saudade tem de mesmo. voltar lá. Não, lá é bonito Gramado, demais. Bento Gonçalves, lá tem muita multipropriedade também. Aliás, é um estado maravilhoso, né? É. E Lê, precisando, estamos aqui. Eu acordo de madrugada para estar aqui com você. Tá certo. Quem me Obrigada, conhece Longe. sabe que eu não sou da manhã, mas a gente está Não, aqui mas com muito você prazer. brilhou. Ninguém Né? fala que você acordou há pouco tempo. Eu acordo assim. O Longe deve acordar. Igual meu marido. Gente, meu marido é uma luta para poder sair da cama de manhã. O Longe acho que é a mesma coisa. Bom dia para todos. E vamos que vamos. Segunda-feira Gente, tem mais, hein? Mande as beijo a perguntas na todos. caixinha. Beijo. Até mais. Tchauzinho. Tchau, tchau.